Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Como já dito, meu nome é William Fernandes e continuaremos trabalhando a nossa disciplina de Direito Empresarial. Antes de iniciarmos, já oriento que vocês tenham em mãos caneta e papel para possíveis anotações de dúvidas que possam surgir, de modo que elas sejam posteriormente postadas no fórum Tira Dúvidas de cada uma de nossas aulas. Logo, o façam no fórum pertinente. Como vocês já sabem, estão iniciados os moldes de educação à distância. Para que tenhamos um bom resultado, todos sabem da necessidade de uma real dedicação com a disciplina. Isso implica a leitura de nosso caderno didático, da nossa apostila, ok? Então iniciemos nossa aula de hoje. Na aula anterior fizemos algumas reflexões que envolveram conceitos de relação jurídica, de consumo, direito societário, falência e recuperação judicial. Esse conteúdo ele pode ser encontrado nas páginas de 44 a 66 da nossa apostila. Hoje daremos sequência ao conteúdo. Falaremos sobre títulos de crédito, principais atos cambiários, título de crédito em espécie, cheque e duplicata. Este conteúdo está nas páginas 67 a 81 da nossa apostila. Vamos começar? Os títulos de crédito efetivamente representam o maior aliado do empresário. Claro que, antes de entrar diretamente em conceitos, atributos, obrigações, devemos fazer uma incursão na história da instituição do crédito para que juntos possamos descobrir o porquê de sua existência. A história dos títulos de crédito começa muito antes do que imaginamos. Na verdade, começou quando o ser humano conseguiu explorar melhor o meio em que vivia. Com a exploração, nasceu a prática do escambo, que falamos na primeira aula. Se lembram? Enquanto para alguns sobrava a caça, fruto de um trabalho diário de perseguição, para outros era a abundância da pescaria, que gerava sobras. Aproveitando-se das sobras, o homem resolveu promover a troca de mercadorias. O escambo, que é essa troca de bens e eventualmente de serviço por bens, foi um dos colaboradores do desenvolvimento intelectual. Ocorre que, contraditoriamente, o escambo limitava a circulação livre de bens, já que estava condicionado a uma necessidade, que nem sempre ocorria. Trocar a caça pela pesca, como nesse exemplo. E se quem disponibiliza a caça está interessado em vegetais? E se os responsáveis pela pesca precisam efetivamente de água? O ser humano, então, deu mais um passo em direção à evolução. Notou que alguns produtos, o sal, por exemplo, eram facilmente comercializáveis. Utilizou-se desse produto como instrumento de troca constante. Ou seja, percebeu que a troca, utilizando esse produto, era sempre bem-vinda, tendo em vista que ele não pereceria e poderia ser útil em situações futuras, como produto e também como instrumento de troca. Com a descoberta da fundição de metais e sua utilização pela sociedade, o homem começou a estabelecer um novo valor comunitário de trocas, já que se percebera a possibilidade de, em todos os lugares, estabelecer um preço que se mensurava com um peso em ouro, prata, cobre ou bronze. A criação da moeda foi um ponto máximo dessa evolução, como falamos na primeira aula. O Estado tomou para si a responsabilidade da fabricação de tal artifício e a preservação de seu caráter oficial. Bom, até o presente momento, eu dei ênfase às relações imediatas de caráter absolutamente consumível. O crédito ganha ainda mais importância quando observamos as relações mais duradouras em que o elemento confiança aparece como chave do negócio. Um problema real com relação ao Instituto do Crédito é que, em tempos remotos, a obrigação só poderia ser cumprida pelo titular daquela obrigação. Ou seja, era clara a existência de um laço pessoal na relação entre os envolvidos do crédito. Se alguém contraía dívida, teria que responder com seu corpo. Com o aparecimento da lei Paetelia Papiria, no ano de 429, houve a separação entre o patrimônio do devedor e não da própria pessoa. Com essa desvinculação do caráter pessoal do crédito, a sua circulação ficou muito mais simples e até possível. Mas só com o aparecimento da cártula ou do título é que a circulação de riqueza tomou outras proporções. Isso ocorreu na Idade Média, quando, por necessidades mercantis,
começaram a aparecer documentos que representavam direitos de crédito, que num primeiro momento não permitiam transferência, mas que, mais uma vez, por força das circunstâncias históricas, adquiriam a qualidade de endossáveis. O direito empresarial é fruto de uma contingência e reflexo de necessidades históricas de engrandecimento da qualidade do comércio. O estudo do direito creditício fica ainda mais interessante quando compreendemos esse processo. Desde então, a história do crédito se solidificou ao construir uma trajetória e metodologia de evolução e utilização desses instrumentos de circulação de riqueza. Poderíamos juntos analisar um conceito de crédito que será muito mais fácil de compreender se efetivamente levarmos em consideração essa evolução histórica já mencionada. Na troca de bens, geralmente, existirá um lapso temporal entre a prestação e uma contraprestação. A contraprestação pode ser, por exemplo, a entrega da mercadoria ou pagamento do preço. Aí encontramos o elemento-chave, a confiança. É absolutamente necessário o elemento confiança para que um dos contratantes conclua sua parte no negócio e aceite que a outra conclua a sua num outro momento, que pode ser pré-combinado ou não. O crédito, ou seja, a confiança que uma pessoa inspira em outra de cumprir em um tempo futuro obrigação assumida na atualidade, veio facilitar grandemente as operações comerciais. Torna-se praticamente impossível conceituar títulos de crédito sem citar a definição do autor César Vivante, que elaborou a definição mais simples e completa desse instituto. Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Antes de analisar os elementos desse conceito, que nos ajudarão a tomar consciência do conceito como um todo, acho importante irmos ao Código Civil de 2002, que busca conceituar o Instituto. O artigo 887 desse diploma legal traz o seguinte texto: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. No entanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de não se confundir o crédito com o título. O crédito não está contido no título, e se fosse assim, com a morte do título, não teríamos mais crédito. O crédito existia antes e, com certeza, não se prende ao título, que tem a função de representar o crédito. Partindo para a análise do conceito de título de crédito, deparamos-nos com alguns elementos, atributos ou princípios que devem nortear sua criação, utilização e tradição. O primeiro termo para o qual gostaria de chamar sua atenção é documento. O título de crédito é um documento, e aí encontramos o nosso primeiro elemento, a documentalidade. Existe aqui a densificação do crédito em um documento. Além de documentar o crédito, o doutrinador fala em direito literal. A literalidade é o predicado de correspondência entre o teor do documento e o documento em si. Para ficar mais claro, poderíamos buscar no autor Túlio Ascarelli as variações da literalidade. A literalidade positiva é aquela em que tudo o que está literalmente disposto no título tem validade. Já o aspecto negativo desse atributo apregoa que tudo o que não está literalmente disposto no título não tem nenhum, ou seja, não tem qualquer significado para o mundo jurídico. Como exemplo, poderíamos mencionar a hipótese de que um cidadão X aposta sua assinatura em um título de crédito, acreditando tratar-se de um compromisso em testemunhar a favor do credor. Ora, se a assinatura está literalmente no título, quem inseriu terá responsabilidade com o crédito e não de ser mera testemunha. Um terceiro atributo essencial de um título de crédito é a autonomia. Essa autonomia diz respeito a cada obrigação contida no título. Cada uma é autônoma com relação às outras. Quem se obriga por quê e pelo que assinou. Se eu tenho um título com problemas na assinatura do devedor principal, esses problemas não se estenderão ao avalista, por exemplo.
O aval é uma obrigação autônoma com relação ao devedor principal. Existem ainda atributos considerados como não essenciais. Abstração, por exemplo. Vamos pensar que você acabou de receber um cheque de sua irmã como fruto de pagamento de uma dívida antiga. Ao recebê-lo, percebeu que seu valor era idêntico ao da sua dívida com a mercadoria da esquina. Passando pela porta da tal mercearia, entregou para seu José o cheque e aproveitou para comprar uma lembrancinha para as crianças, já que o crédito fora recuperado. Ao tentar depositar o cheque, seu José deparou-se com uma ordem de sustação realizada por sua irmã. Logo, bateu à porta dela, titular do cheque, fazendo a cobrança. Sua irmã alegou que a dívida original com você já estava vencida e não suspenderia a ordem de sustação do título. Mas atenção, nem ela, nem você poderiam fazer isso. O terceiro de boa-fé não pode ser afetado por vícios e irregularidades presentes quando da criação do título. A dívida deverá ser quitada por você e você, posteriormente, deverá procurar sua irmã para discutir a sustação. Na verdade, esse atributo não é essencial, porque no título de crédito existem momentos diferentes. O momento contratual, que, nesse exemplo que citamos, encontra-se no pagamento que sua irmã lhe fez. Todas as defesas poderiam ser apresentadas por ela. Num segundo momento, o crédito transforma-se em promessa unilateral da vontade, ou seja, não poderá haver alegação do negócio subjacente. A relação exclusivamente cambial liga credor e devedor. Nesse caso, quando da circulação do cheque, as defesas antes existentes contra o devedor principal não podem ser opostas perante terceiros. No nosso exemplo, seu José não sofrerá prejuízo por um problema entre você e sua irmã. Resolva um problema de vocês depois. Faça imediatamente o pagamento do seu José. O último atributo, também não essencial, é a chamada, pela maioria da doutrina, causalidade. Nem todos os títulos de crédito têm absoluta vinculação em relação ao negócio que lhe deu origem. A duplicata, por exemplo, é um título casual. Sua origem está vinculada à emissão de nota fiscal, fruto de venda de produtos ou prestação de serviço. Já a nota promissória pode ser emitida sem nenhuma vinculação. Por isso, não se trata de um atributo essencial. Como em qualquer negócio jurídico, nos títulos de crédito deverão principalmente ser respeitados os dispositivos do artigo 104 do Código Civil de 2002. Quais são? Agente capaz, objeto lícito e possível, forma prescrita ou não defesa em lei. Mas existem ainda os requisitos próprios do direito cambiário, aplicáveis genericamente a todas as modalidades de título de crédito. E por último, devem ser levadas em consideração as exigências da legislação específica com relação a cada título de crédito. Alguns dos requisitos essenciais genéricos são a denominação do título, assinatura do seu criador, identificação de quem deve pagar, valor a pagar, data ou época do pagamento e data da emissão. Assim, os títulos de crédito são os papéis representativos de uma obrigação e emitidos de conformidade com a legislação específica de cada tipo ou espécie. É o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, sendo que a sua apresentação sempre vai ser necessária para a obtenção do direito ali representado. As características do título de crédito são a cartularidade. Obrigatoriamente, os títulos de crédito, eles vão necessitar serem reproduzidos em uma cártula, ou seja, um documento. Os títulos de crédito são documentos de apresentação, ou seja, aqueles que os possuir necessita apresentá-lo para o devido pagamento. Uma segunda característica é a literalidade. Só tem validade nos títulos de crédito o que está efetivamente inserido na cártula. Possui finalidade de garantir maior segurança nas relações cambiárias, já que o devedor saberá quando irá pagar e o credor saberá quando irá receber. Outra característica é a autonomia.
As obrigações constantes em um título de crédito são autônomas entre si. Ou seja, se houver um vício em alguma relação, o título não poderá ser prejudicado, tendo validade e benefício de terceiros de boa-fé. Uma outra característica é a abstração. As relações cambiárias são abstratas, ou seja, uma vez emitido um título, o mesmo depreende-se da sua origem. Falaremos agora sobre a classificação dos títulos de crédito. Analisando-se sua estrutura, os títulos de crédito podem assumir a feição de ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Nos títulos que contêm ordem de pagamento, a obrigação deverá ser cumprida por terceiros, por exemplo, cheque e letra de câmbio. Na ordem de pagamento, podemos identificar a presença de 3 personagens cambiários: o emitente, o sacado e o tomador, também chamado de beneficiário. O emitente vai ser aquela pessoa que assina o cheque, dando assim a ordem de pagamento. Observe que no cheque vem escrito: pague-se por esse cheque a quantia de X. Temos então uma ordem ao banco que poderia ser traduzida nos seguintes termos: banco, pague por esse cheque a quantia de X. O sacado é o banco, ou seja, a pessoa jurídica que deve cumprir a ordem de pagamento expressa no cheque. É do banco que será retirado, ou seja, sacado, o valor escrito no título de crédito. O tomador ou beneficiário é a pessoa que se beneficia da ordem de pagamento. É quem recebe o valor expresso no cheque. Nos títulos que contêm promessa de pagamento, a obrigação deverá ser cumprida pelo próprio emitente e não por terceiro. Por exemplo, a nota promissória. Observe que na nota promissória não vem escrito pague, mas pagarei. O verbo está na primeira pessoa do singular, eu pagarei. Na promessa de pagamento, podemos identificar a presença de apenas 2 personagens cambiários: o emitente, a pessoa que emite a promessa de pagamento em nome próprio, isto é, na primeira pessoa do singular, eu pagarei. O emissor do título é o devedor da obrigação. E de outro lado, o beneficiário, que é a pessoa que se beneficia da promessa de pagamento. É o credor do título. O principal objetivo é a circulação que se opera por meio da transferência. O título nominativo é aquele cujo nome do beneficiário consta no registro do emitente. Trata-se, portanto, do título emitido em nome de pessoa determinada. Nominativo, a ordem, também traz no seu contexto o nome do beneficiário, sempre constando a expressão pague-se a X ou a sua ordem. Circula por meio do endosso, que é um meio de transferência e garantia do título, sendo firmado pelo portador do título. Título ao portador é aquele que circula com muita facilidade, transferindo-se de uma pessoa para outra, pela simples entrega do título. Não consta desse título o nome da pessoa beneficiada, por isso, o seu portador é presumivelmente seu proprietário. Por exemplo, um cheque ao portador. Então, recordando, serão nominais ou nominativos os títulos que forem emitidos em favor da pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Os títulos ao portador, ao contrário, são aqueles que não consignam o nome de favorecido. Os títulos à ordem são aqueles que trazem os nomes de beneficiários e, junto a esses, uma cláusula esclarecendo que o direito à prestação pode ser transferido pelo beneficiário a outra pessoa. Falaremos agora de títulos próprios. Os títulos próprios são aqueles que efetivamente encerram uma operação de crédito. Por exemplo, letras de câmbio e notas promissórias. Existe, nesse caso, uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento de uma importância certa para uma pessoa determinada ou a sua ordem. Os títulos impróprios, por sua vez, são aqueles que encerram uma verdadeira operação de crédito, mas preenchidos os seus requisitos, circulam normalmente com todas as suas garantias. Por exemplo, o cheque. O cheque, depois de emitido, só será pago se houver suficiente provisão dos fundos. São títulos bastante aceitos, já que possuem garantias quando circulam. Os títulos de legitimação são títulos que não dão ao seu portador um direito de crédito propriamente dito.
mas o de receber a prestação de um serviço ou de uma coisa. Por serem de compensação futura, absorvem muitas qualidades dos títulos de crédito, por exemplo, bilhetes de espetáculo, passagem. Em contrapartida, os títulos de participação, eles garantem ao portador o direito de participação. O portador terá direito de fiscalizar a companhia, participando nos resultados financeiros e demais direitos inerentes, possuindo aceitação na Bolsa de Valores, por exemplo, as ações das sociedades anônimas. Relembrando mais uma vez, os títulos abstratos são títulos dos quais não é necessário declinar a origem, depreendendo-se do negócio fundamental que os originou, como citamos no exemplo do Seu José. Os títulos causais possuem uma causa anterior, ou seja, existem em função de uma relação fundamental que os originou. Para sua emissão, é necessário ter havido uma relação comercial e a prazo para sua concretização, por exemplo, vendas ou prestação de serviço. Até agora aprendemos sobre títulos de crédito, suas características, classificação, as modalidades de circulação, tais como título nominativo ou ao portador, é uma promessa de pagamento de um débito. Aprenderemos agora sobre os atos cambiários, como o saque, o aceite, o aval, o endosso, o protesto e o momento em que são utilizados os prazos para quitação. Todos esses atos cambiários dizem respeito à letra de câmbio, nota promissória, duplicata e também o cheque. O saque é o ato cambiário que tem por objetivo a criação de um título de crédito. Saque é sinônimo de emissão. O título em si já se constitui como obrigação. Acontece que, para sua maior efetividade, criaram-se outros recursos para que o título ganhasse autonomia e credibilidade. Essas obrigações são o aceite, essencial no que se refere a título sobre a forma de ordem de pagamento, depois o endosso, que é uma forma segura de circulação de títulos, não ao portador, e o aval, que nada mais é do que uma garantia de pagamento. O aceite é o ato formal, segundo o qual o sacado se obriga a efetuar no vencimento o pagamento da ordem que lhe é dada. Por exemplo, o sacador emitiu uma letra de câmbio em favor do tomador beneficiário, emitindo uma ordem para que o sacado faça o pagamento de uma determinada quantia em local e data determinados. O tomador vai até o sacado e requisita o aceite, ou seja, o compromisso de que, nas condições ditadas no título, haverá a quitação do débito. Outro exemplo, para ficar mais claro. João, importador de mercadorias, emite uma letra de câmbio em favor de Maria, que mora fora do Brasil, para que esta receba uma determinada quantia de um fornecedor seu, que tem sede na mesma localidade em que vive Maria. O senhor Geraldo é o responsável pela sede da empresa fornecedora. De posse da letra, Maria vai até o senhor Geraldo requisitar dele o aceite, de que, em dia próprio e naquele local, ele lhe dará a garantia combinada. O senhor Geraldo assina no anverso do título. Está configurado o aceite. Daí para frente, o senhor Geraldo tornou-se o principal obrigado pela letra de câmbio. Quando o tomador ou beneficiário fizer a apresentação, que é o ato de submeter uma ordem de pagamento ao recebimento do sacado, ou ato de exigir o pagamento do título de crédito, ele o fará ao aceitante, ou seja, aquele que é o chamado devedor direto, responsável direto pela quitação da dívida. O aceite é o reconhecimento feito, nesse caso pelo sacado, da validade da ordem emitida pelo sacador, mediante a assinatura na cártula, passando o sacado a ocupar a função de aceitante. O aceite estará presente em todo título de crédito em forma de ordem de pagamento, por exemplo, letra de câmbio e duplicata. Em se tratando de ordem de pagamento, o sacado é o único que tem o direito de aceitá-la. Por esse fato é que o nome do sacado é requisito essencial na confecção da letra de câmbio.
a assinatura do sacado será dada no anverso, que quer dizer à frente da letra. Caso seja dada no verso, deverá ser acompanhada da expressão que identifica sua aceitação. O aceite só existe em títulos de crédito, ou seja, é uma obrigação exclusivamente cambial. Repetindo e resumindo, o aceite é ato cambiário pelo qual o sacado reconhece a validade da ordem de pagamento. O aceite somente é utilizado no caso de ordem de pagamento a prazo. Constitui-se uma assinatura do sacado na própria letra, admitindo-se também no verso, desde que contém a expressão aceito. O aceitante é o devedor principal do título. Em havendo recusa ao aceite, tal situação acarreta no vencimento antecipado do título. Assim, poderá o beneficiário cobrar o título diretamente em face do sacado. Pode ocorrer também o aceite parcial, que neste caso, o sacado aceita pagar apenas parte do título. E ainda o aceite modificado ou limitado. Nessa situação, o sacado ele aceita a ordem de pagamento, só que alterando uma das condições do título. Por exemplo, o lugar do pagamento. O protesto, por sua vez, é a apresentação pública do título para seu devido pagamento que prova a falta do aceite. O sacado, neste caso, será intimado para comparecer em cartório a fim de aceitar o título. No protesto, por falta de aceite, o pagador deverá entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação, ou no dia seguinte ao término do prazo, se o título foi apresentado no último dia, desde que o sacado solicitou o prazo de respiro. Prazo de respiro aqui é o tempo que o sacado leva para analisar se dará o aceite. No protesto por falta de pagamento, o credor deverá entregar o título em cartório em um dos dias úteis seguintes àquele em que for pagável ou no primeiro dia útil após o vencimento. Não sendo obedecidos os prazos, o portador do título perderá o direito de cobrar o crédito contra os cobrigados do título, sacador, endossante e seus respectivos avalistas, permanecendo o direito apenas contra o devedor principal e seus avalistas. Vamos falar sobre o endosso. O título de crédito poderá circular de duas formas: através de simples transmissão da cártula, onde não haverá garantias, e através do endosso, com a assinatura do responsável pelo crédito no anverso, verso ou no dorso do título de crédito. Sabe-se que a transmissão do título ao portador é rápida, mas insegura, o que não ocorre na hipótese do aparecimento do endosso, em que existirá uma transmissão rápida e garantida. Aquele que, como forma de resolver a obrigação, simplesmente entrega ao credor do título sem endosso, não assume qualquer possibilidade pelo pagamento da cártula. A simples tradição transmite apenas o papel, enquanto o endosso transmite o direito mencionado no papel. A cessão de créditos, por sua vez, de créditos e direito, não é um fenômeno exclusivo dos títulos de crédito, como se pode perceber nos artigos 286 a 298 do Código Civil de 2002. Ocorre que, em função da circunstância histórica, a circulação do cambiário dá-se de forma muito mais ágil. O endosso é a obrigação cambial pela qual se transfere um título de crédito. Então, o endosso é o ato cambiário no qual se opera a transferência do crédito representado no título, a ordem. Conforme já estudamos, os títulos em matéria de circulação serão, via de regra, a ordem, ou seja, passíveis de circulação. A cláusula pode ser expressa ou tácita. Na verdade, caso não seja inserida expressamente a cláusula, não a ordem, na letra de câmbio, a mesma não será transferível por endosso, mas apenas como cessão do crédito. Para que haja transferência legal da letra, é necessário que o endossante seja realmente o titular do crédito referido. Endosso parcial não terá validade. Aquele que resolver endossar deverá fazê-lo
por inteiro teor na cártula. Não se admite o fracionamento. O endosso deverá ser simples, puro, incondicionado. Caso seja inserida alguma cláusula limitadora, essa será desconsiderada, ineficaz com relação ao título. Vamos conceituar. O endossante ou endossador é o sujeito ativo do ato cambiário. O endossatário, por sua vez, é o sujeito passivo, ou seja, o credor. Em regra, não há limite para o número de endossos. Quanto mais endossos, maior será a garantia do título. Endosso, então, é o ato pelo qual o credor transfere o crédito a um terceiro. Qualquer título poderá ser objeto de endosso. Por exemplo, descontar um cheque. O cheque endossado só poderá ser protestado com endosso no verso. Vamos falar sobre os tipos de endosso. O endosso ele poderá ser em branco, que é aquele em que o endossante, pessoa que dá o endosso, não identifica a pessoa do endossatário. O endosso em branco consiste na assinatura do endossante, fazendo com que o título nominal passe a circular como se fosse título ao portador. Esse endosso ele deve ser conferido na parte de trás do título. Temos também o endosso em preto, que é aquele em que o endossante identifica expressamente o nome do endossário. Perdão, ele identifica expressamente o nome do endossatário. Esse endosso ele pode ser conferido na frente, face ou anverso, atrás, dorso ou verso do título. Por exemplo, pague-se a fulano de tal. O endosso parcial, por sua vez, é um título de endosso nulo no direito cambiário. O endosso condicional é aquele vinculado a uma determinada condição. Não é nulo, e sim ineficaz, porque a lei considera como não escrito. Temos ainda o endosso mandato, que é aquele onde o endossante não transfere a titularidade da cártula, mas apenas legitima a posse da letra. Por exemplo, o procurador do endossante. No endosso calção, que é um outro endosso, o crédito não se transfere para o endossatário, que é investido na qualidade de credor pignoratício do endossante, ou seja, beneficiário de uma garantia real sobre a quantia em dinheiro. Esse tipo de endosso é onerado por um penhor, por exemplo, valor em penhor ou valor em garantia. O endosso sem garantia não vincula o endossante na qualidade de coobrigado. Essa cláusula, ela necessita de ser expressa. Temos ainda o endosso póstumo, que é aquele realizado após o protesto. Nesse caso, produzirá efeitos civis de uma cessão ordinária de crédito, passando o portador a ter os direitos de exigir dos demais coobrigados a dívida. Com relação à responsabilidade, havendo o endosso anterior ao protesto, o endossante estará investido nos dois efeitos do endosso. Primeiro, o de transferir a titularidade da cártula e o de garantir o pagamento do título na qualidade de coobrigado. Aval, por sua vez, é o ato cambiário pelo qual um terceiro, denominado avalista, garante, fixem, garante o pagamento do título de crédito. Avalista, por sua vez, é a pessoa que presta o aval. Para isso, basta a sua assinatura, em geral na frente do título. Devemos destacar que o avalista, ele assume responsabilidade solidária, tá? Pelo pagamento da obrigação. Isso significa que, se o título não for pago no dia do vencimento, o credor poderá cobrá-lo diretamente do avalista, se assim o desejar. Avalizado é o devedor que se beneficia do aval, tendo sua dívida garantida perante o credor. Se o avalizado não pagar o título, o avalista terá que fazê-lo. A lei assegura, entretanto, ao avalista o direito de cobrar posteriormente o avalizado. O avalista tem que ser capaz, porém, se posteriormente se descobrir que não era capaz à época, não há invalidação do aval em respeito ao princípio da autonomia das obrigações. A garantia do avalista pode ser por todo o pagamento ou apenas por parte dele.
O aval deve ser dado por escrito no verso ou anverso do título, ou ainda em uma folha anexa ao título, no caso de legislação complementar, chamada de prolongamento, devendo constar a expressão bom para aval ou qualquer outro semelhante, seguindo-se o nome do avalista. Natureza jurídica do aval é uma garantia própria dos títulos cambiários e a eles equiparados que não se confunde com as demais garantias dadas no direito comum. Por exemplo, penhor, hipoteca, finança. Algumas pessoas consideram aval como uma fiança, sendo que, entretanto, são títulos distintos, pois a fiança se caracteriza como contrato acessório de garantia. Na aula de hoje, nós já aprendemos sobre os principais atos cambiários, que nada mais são do que os documentos necessários para o exercício do direito de crédito nele mencionado. Agora estudaremos a letra de câmbio e suas facilidades na vida moderna, bem como a nota promissória e seus requisitos para validação. A letra de câmbio aqui é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, que constitui-se numa ordem dada por escrito a uma pessoa, para que pague a um beneficiário indicado ou a ordem deste por determinada quantia. Sua existência não está condicionada a um contrato e sim em um ato unilateral da vontade do subscritor, sendo um documento formal, literal, abstrato e com obrigação autônoma. A letra de câmbio, ela possui a função de papel moeda destinada a efetuar o transporte fácil de valores de um lugar para outro, sem os perigos e as dificuldades do transporte real, facilitando assim a efetivação de transações comerciais. A letra de câmbio é aceita internacionalmente. Não há uma forma especial de preenchimento. Em geral, materializa-se da seguinte forma: aos tantos dias do mês tal, do ano tal, pagará Vossa Senhoria, pela presente letra de câmbio, ao senhor X ou à sua ordem, a quantia de X reais, em moeda corrente no país, ou no lugar X, data e assinatura. E abaixo o nome do sacado, com o endereço, podendo ser emitida de forma manuscrita, datilografada ou impressa. O conteúdo da letra de câmbio deverá ficar restrito apenas à face do papel, não se permitindo no verso, o qual é destinado para a circulação do meio de endosso. São requisitos da letra de câmbio: a denominação letra de câmbio, escrita no texto do documento, então tem que vir essa denominação. A quantia deve ser paga, a quantia que deve ser paga, havendo dúvidas entre o valor inserido por extenso e o valor inserido por algarismo, prevalecerá o inserido por extenso. O nome do sacado, ou seja, a pessoa que deve pagar o título. O sacado, que não possui nenhuma obrigação para com o portador do mesmo, enquanto não inserir sua assinatura, torna-se aceitante, tá? Então, só quando ele insere é que ele se tornará aceitante. Enquanto não inserir da assinatura, a obrigação é garantida pelos demais coobrigados, endossantes e avalistas. Já a nota promissória é uma promessa de pagamento pela qual o emitente ou devedor se compromete diretamente com o beneficiário, que no caso aqui é o credor, a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. A nota promissória é uma promessa de pagamento pelo qual o emitente, no caso o devedor, se compromete diretamente com o beneficiário, aqui o credor, a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. Sendo promessa de pagamento, a nota de promissória, ela envolve apenas dois personagens cambiários: o emitente, que é a pessoa que emite a nota promissória na qualidade de devedor do título, e do outro lado, o beneficiário, que é a pessoa que se beneficia da nota promissória na qualidade de credor do título. A nota promissória, então, é o documento formal, devendo, por essa razão, obedecer a diversos requisitos estabelecidos pela lei. A denominação nota promissória deve vir escrita no texto do documento, a promessa pura e simples de pagar determinada quantia, a data do vencimento, o nome do beneficiário ou a ordem de quem deve ser paga. Não se admite nota promissória ao portador.
Deve conter ainda o lugar onde o pagamento deve ser realizado, a data em que a nota promissória foi emitida, a assinatura do emitente ou subscritor, que é o devedor principal. Não existe na nota promissória o aceite, em razão da existência da assinatura do próprio emitente do título. Caso não conste na nota promissória a data e o local de pagamento, ela será um título pagável à vista no local do saque. Já falamos dos requisitos para existência e validade da letra de câmbio, que é uma promessa de pagamento à vista. Já a nota promissória, que acabamos de estudar, prevê a possibilidade de pagamento posterior à sua emissão, ainda que isso não seja obrigatório, pois a nota promissória, sem data de pagamento, reporta vencimento imediato. Ambas tratam de título de crédito que dependem de forma prescrita, isto é, dependem de documento escrito e elaborado de acordo com a lei. Faremos um estudo sobre duas outras formas de título de crédito, quais sejam o cheque e a duplicata. O cheque é uma ordem incondicional de pagamento à vista de uma certa quantia em dinheiro, dada com base em suficiente provisão de fundos ou decorrente de contrato de abertura de crédito disponíveis em banco ou instituição financeira equiparada. As partes envolvidas são o emitente, que no caso é a pessoa que dá a ordem de pagamento para o sacado, que, após verificação dos fundos, saque o cheque. É o devedor principal. O sacado, que no caso é o banco ou instituição financeira, a ele equiparada. O sacado de um cheque não tem, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação cambial. E o beneficiário, que é a pessoa a quem o sacado deve pagar a ordem emitida pelo sacador. São requisitos formais do cheque: agente capaz, cuja vontade foi livremente expressa sem qualquer vício. São requisitos materiais do cheque: a denominação cheque, escrita no próprio texto, a ordem incondicional de pagar uma quantia determinada, o nome do banco, instituição que deve pagar, o sacado, a indicação da data e lugar da emissão, a indicação do lugar do pagamento, a assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais. O que seria o cheque cruzado, que todo mundo com certeza já ouviu falar? O cheque cruzado, ele possibilita a identificação do credor e só poderá ser pago via depósito em conta. O cruzamento pode ser geral, 2 traços paralelos, que é o mais comum, no anverso, e pode ser especial, entre os traços figura o nome do banco. Temos ainda o cheque visado. O que é o cheque visado? É aquele garantido pelo banco sacado durante um certo período. E temos o cheque administrativo, que é aquele sacado pelo banco contra um de seus estabelecimentos. Vamos falar agora sobre a duplicata. A duplicata é o título de crédito emitido com base em obrigação proveniente de compra e venda comercial ou prestação de certos serviços. Quais são os requisitos? Os requisitos essenciais: a denominação duplicata, tem que vir o nome, a data de sua emissão e o número de ordem. O número da fatura, a data do vencimento ou a declaração de ser duplicata à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, a importância a pagar em algarismos e por extenso, a praça de pagamento, a cláusula à ordem, a declaração do recebimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial, e a assinatura do emitente. A duplicata é título de modelo vinculado e o comerciante que a adotar deve manter um livro de registro de duplicatas. A duplicata deve ser de uma única fatura. A duplicata, então, é um título causal, pois somente pode representar crédito decorrente de determinada causa. A emissão e aceite de duplicata simulada é crime pela Lei 8.137 de 1990. A duplicata é um título cuja existência depende de um contrato de compra e venda comercial ou de prestação de serviço também de natureza comercial. Em outras palavras, toda duplicata deve corresponder a uma efetiva venda de bens ou prestação de serviço. A emissão de duplicatas que não tenham como origem
essas atividades é considerada infração penal. Trata-se da chamada duplicata fria ou duplicata simulada. Sendo assim, o cheque é uma ordem de pagamento com provisão de fundos em determinada instituição financeira. A ordem é dada pelo emitente ao beneficiário que saca o cheque no banco determinado. O sacado é um título de crédito formal. Já a duplicata é um título de crédito formal proveniente de uma relação de comércio, compra e venda ou prestação de serviço. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos até hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.